isso por decisão do Supremo Tribunal Federal. Com base na Constituição, os ministros argumentam que o dever de educar implica a cooperação entre Estado e família sem exclusividade dos pais. Vamos conversar agora com a doutora em Educação, coordenadora e professora no Gastão Guimarães, Núcleo de Pós-Graduação e coordenadora geral do Colégio Santo Antônio, a professora Poliana Magalhães, que nos dá a honra da sua visita aqui nesta manhã. Bom dia, professora, doutora, professora Poliana. Bom dia, Adilson, bom dia a todos os ouvintes que estão mandando eu tirar a máscara aqui. Pode tirar. Aqui no estúdio a gente já nossos cuidados com aglomeração. Isso mesmo. Muita aglomeração. A gente já tem aqui, eu não digo relaxado um pouco, né? Mas a gente tem descontraído um pouco. Um pouquinho, né? Porque a gente merece. Bom dia, ouvintes, bom dia, Feira. É um prazer estar aqui com vocês, né? Bater esse papo importante de algo que anteontem, né? Passou pela Câmara dos Deputados, essa PL aí, e a gente fica na expectativa do que vem agora para o Senado. Então, professora, o que é que a senhora acha desse projeto aprovado pela Câmara que vai agora para o Senado? Eu acho um absurdo, né? Um tempo que a gente sabe que a educação nunca foi prioridade, isso é fato, mas em um tempo, depois de 2 anos de escolas fechadas, com prejuízos gigantescos no que tange a aprendizagem, os altos índices de violência doméstica, que não está limitado à classe social, né? E o grande índice também de problemas mentais, né? Afetivos, emocionais, isso vem pra gente até como uma piada, porque a gente tem tanta coisa para dar conta nesse momento. É um prejuízo de 2 anos que, no que tange o desenvolvimento, a gente leva mais de 10 para conseguir reparar. E isso não está sendo prioridade, né? Está sendo prioridade uma educação que é feita em casa, sem a devida especialidade, porque o professor é um especialista naquilo que ele faz, e prejudica não apenas a quem opta por isso, mas prejudica a toda uma sociedade, porque o convívio social está sendo apartado desse menino no momento que ele deixa de ir à escola. Agora, esse ensino domiciliar, não é? Na verdade, não é uma matéria curricular, não é? É um ensino dentro da própria residência das pessoas, né? Isso. Que a princípio mas seria uma matéria como a educação cívica que tinha no passado, né? Ensino domiciliar, né? Seria uma integração da família lá na escola, mas não, é transferir para a própria escola o objetivo da educação geral da criança. Para a própria família. A própria família. Né? Ou seja, transferir do professor para a família. Isso. Quer dizer, se a família for estruturada, para lá que seja isso, se for uma família desestruturada. A questão não perpassa, eu não quero nem tocar na questão da desestruturação da família, mas da formação da própria família. Pela PL, para a família conseguir isso, primeiro ela tem que ter, os responsáveis têm que ter nível superior. Nível superior em qualquer área, né? Será que ele vai dar conta de fazer o que a escola faz? Isso eu estou falando de conteúdo factual e conteúdo conceitual. Esse é o primeiro ponto, né? Segundo ponto, esse menino precisa estar matriculado na escola, mas ele só vai na escola fazer a avaliação. Terceiro ponto, os pais têm que, pela PL, os pais precisam seguir a Base Nacional Comum Curricular. A gente estuda tanto na escola base para a gente conseguir dar conta do que ela propõe enquanto fundamento para o currículo escolar. Será que esse pai vai ter condição de fazer isso?
A gente passou agora, como eu disse, por 2 anos de distanciamento. A escola não aconteceria sem as famílias. Mas a gente vê os prejuízos nitidamente, né? Porque as famílias não dão conta de dar a educação escolar. Cada qual no seu cada qual, né? E isso contraria a Constituição, que diz que a educação é um dever do Estado e da família. Então, a gente está atribuindo um dever que também é do Estado para a família, só para a família, né? Contraria a LDB, que diz que que toda criança e todo adolescente precisa ter acesso e permanência na escola. Isso tudo por uma ideologia, né, de extremos, porque meu filho não pode conviver com a ideologia que a escola traz, né, com a ideologia dos outros meninos. Então, que cidadão a gente está formando que não tem o respeito e não conhece o jeito de ser, de pensar do outro? E se ele não conhece, ele não pode respeitar. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Se isso, de fato, passar, como isso vai acontecer e como isso vai reverberar na constituição da nossa sociedade. Porque a gente não está falando só do menino ficar em casa, tendo aula com a família e convivendo com a comunidade restrita que ele convive. Porque dentro da escola, os meninos, eles convivem com diferentes comunidades. O meu filho é católico, convive com o seu colega que é da comunidade espírita, que é da comunidade evangélica, que é, né, que vive em condomínio, que vive com a avó, que, enfim, ele tem contato com o diverso. E dentro da família, porque essa é uma das posições defendidas, né, por quem defende esse projeto de lei. Então, como é que vai se dar isso, se eu só convivo com os iguais? O que vai ser da sociedade daqui a alguns anos, a algum tempo, quando essas crianças e esses adolescentes estiverem no mercado de trabalho? Porque a educação, ela precisa servir para a vida e para o trabalho. Então, a gente tem que pensar também como vão ser essas relações de vida e de trabalho dentro da sociedade daqui a um tempo, se isso não vai ser mais permitido. Esse modelo existe em algum país? Esse modelo idealizado? Existe e dá certo, né? Existe na Austrália, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, no Canadá, na Finlândia. Agora, qual é a diferença do Brasil? É que o Brasil precisa ainda priorizar estrutura de escola, salário de professor, formação de professor, né? Formação docente. A gente não tem nem merenda na escola. Fardamento no município de Feira de Santana está sendo entregue essa semana em algumas escolas. A gente está em maio, quase junho. Então, olha a disparidade. Se a gente pegar a avaliação do PISA e comparar a educação desses países com a educação que o Brasil tem, o Brasil está entre os 6 últimos. O Canadá está em 6º, a Finlândia em 7º lugar nessa avaliação. A Inglaterra em 10º. O Brasil está em... A média do Brasil é 58. A gente está em 58 em matemática. Ou 58 em língua portuguesa, 71 em matemática e 67 em ciências. Concorrendo aí, compara, mas os países da OCDE têm esse modelo de educação. Mas olha a educação. Olha o caminho constituído e a valorização que a educação tem nesses países, com o caminho constituído pela educação no Brasil e a valorização que a gente tem da educação no país. Bom, e nós temos um índice de evasão escolar muito grande no atual modelo. Como seria uma verificação nesse sentido, né? Evasão escolar. Isso, o que está posto no projeto é que os meninos precisam ir fazer avaliações periódicas na escola, né, presencial, e se ele perder por 2 anos consecutivos, a família perde o direito de fazer o chamado homeschool, né? E a família também precisa a escola precisa promover reuniões periódicas para socializar o trabalho que é feito pelas famílias. Então, assim, não é dizer que a família não tem valor na educação dos filhos, pelo contrário,
ela é imprescindível. Mas a educação escolar precisa ser feita por sujeitos que estudam, que pensam, que discutem a educação escolar, o currículo, a avaliação, né? E fora que a educação escolar não se presta apenas a trabalhar conteúdos conceituais e factuais, como eu disse. A gente trabalha em cima de procedimentos, de atitudes, de socialização, que são importantes para a constituição desse sujeito social. Como foi a reação junto à comunidade acadêmica dessa posição da Câmara dos Deputados? Olha só, ontem eu recebi uma mensagem no Instagram, né? Com uma crítica de uma professora universitária que se colocou a favor. Então, assim, a grande maioria é contra, porque isso é uma precarização do trabalho docente. Nós lutamos muito, né, ainda hoje, pela formação docente, pela constituição dessa profissão docente e ainda sem muito reconhecimento a gente lida com isso. Então, alguns eu vejo hoje como muito mais como uma briga partidária, né, do que como o pensamento na educação. A gente viu o desmonte do MEC. Então, quantos ministros a gente teve em 4 anos e o que eles fizeram de efetivo? Então, essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Então, a gente fica, não só a comunidade acadêmica, mas a comunidade de educadores, os sindicatos, as ONGs, né, as organizações não governamentais, como Todos pela Educação, que é extremamente importante no nosso país, se posiciona contra isso. Porque isso precariza o trabalho docente, expõe a criança e o adolescente a mais violência, porque muitos só têm acesso à defesa dentro da escola. Então, muitos só têm acesso à alimentação na escola. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. E não apenas a gente dizer que a escola pode estar dentro de casa, né? Isso vai ser escolha. Ok, é uma escolha, mas aí eu volto. Que tipo de sujeitos a gente está formando e que vão conviver socialmente no futuro? Bom, o fato concreto é que passou na Câmara, o fato concreto é que vai para o Senado, que depois, se aprovado for, vai para a sanção presidencial. Isso. Que tipo de reação esse projeto terá da sociedade com a sua visão, com referência até lá, né? Porque estamos aí, o tempo passa. Chega para o Senado, né? Mas está em urgência, caráter de urgência. Caráter de urgência. Né? E de que forma a senhora entende que poderá haver uma mobilização no sentido de barrar esse projeto? É preciso ter uma mobilização, né? É preciso uma mobilização em defesa da educação. Porque não podemos cruzar os braços diante disso, de uma lei que é contraditória, de uma lei que é muito mais pautada na ideologia religiosa. A gente teve há um tempo atrás a discussão acho que vocês lembram, a discussão da escola sem partido, né? E não passou, claro, porque escola não tem que ter partido, escola precisa, agora a educação ela não é neutra. A educação, ela é ideológica, isso Paulo Freire já nos dizia há quanto tempo. Mas não é uma questão de defender extremos partidos, é uma possibilidade de conviver com as diferenças e respeitar essas diferenças numa perspectiva dialética e dialógica. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque a gente hoje vive uma polarização muito extrema. Eu não aceito porque você é diferente de mim. Né? Eu nem converso com você porque você é bolsonarista. Eu nem converso com você porque você é PT. Então, a gente vive esse extremo e esse extremo está reverberando na sociedade, na família, na escola. E agora está reverberando negativamente. E agora está reverberando aí numa lei que tem muito mais essa perspectiva religiosa e ideológica. Pois é, Paula. Interagindo aqui pelo nosso canal no YouTube, a participação aqui da Caroline Vaz, que coloca perfeitas colocações aqui da professora Poliana, e ela ainda diz: para ensinar não é necessário apenas saber ler e escrever, há diversas outras habilidades e competências envolvidas. E ela diz ainda: nós professores estudamos muito para adquirir cada uma delas. Obrigada,
Caroline Vaz, pela participação. Isso, Carol Vaz, nossa colega da equipe de coordenação lá do Colégio Santo Antônio, né? E eu comungo das palavras dela, porque nós estudamos muito, nós nos debruçamos muito para nos constituir professores, né? E a gente não deseja que qualquer um faça o nosso papel e de qualquer jeito, de forma leviana. Eu não quero dizer que as famílias não têm a competência de educar seus filhos. Tem, mas como professores, a gente viu. A gente vê na escola hoje. A gente teve um caso bem específico no nosso colégio de que a menina chegou alfabetizada, foi alfabetizada pela mãe. Bem alfabetizada, ok, ler e escrever. Mas quando a gente vai para outras habilidades motoras, sociais, afetivas, né? Não tem a competência. Por quê? Porque a família não tem a formação adequada para dar a educação formal escolar para as crianças. Professora, muito obrigado, viu? Foi boa, bem esclarecido, bem didática a sua informação. E diante disso aí, resta aí a sociedade brasileira também se manifestar, né? Esperar que o Senado, mesmo no caráter de urgência, que o Senado tenha juízo, tome juízo, que os políticos tomem juízo também. E derrubem esse. E ainda restaria o presidente Bolsonaro, né? Mas ele vai voltar. Ele vai vetar? Vai votar. Vai votar. Vai votar a favor, não vai vetar. Vai sancionar. Ele sancionaria, ele não vetaria. Não votaria, é urgência do governo, né? Dele. Mas assim, é contraditório até dizer que a educação vai continuar seguindo a Base Nacional Curricular Comum, quando a gente pega as 10 competências gerais da Base Nacional e a maioria delas fala de socialização, de conhecimento, de pensamento científico, repertório cultural. Então, muitas dessas crianças que a gente atende na escola não tem repertório cultural, é a escola que dá. Professora Poliana, muito obrigado, viu? Bom dia. E agradecemos aí essa sua explicação aqui ao nosso Bom Dia Fica. Obrigada, Dilson, pela escuta, né, e pela possibilidade de a gente levantar essa discussão no nosso município de Feira de Santana, mas a gente tem que lembrar que se a gente aparta o aluno da escola, a gente aparta o cidadão da sociedade. Então a gente tem que ter muito cuidado com os desdobramentos desse projeto de lei. Bom dia.